Eu gostaria de compartilhar com vocês a fala do diretor-geral da OMS quando ele declarou a pandemia do coronavírus. Primeiro, em relação a esse termo, não deve ser usado de uma maneira leviana ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou a aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessárias. Pandemia, muitos podem falar, já que é uma pandemia, já não tem mais o que ser feito. Não, tem que ser feito e é necessário ser feito. Bom, a OMS está monitorando, está em cima 24 horas por dia desse problema, os ministérios também espalhados pelo mundo. E a gente está, primeiro que eles nunca viram uma pandemia de coronavírus. Né? O SARS e o MERS não viraram uma pandemia. Porém, eles também não viram uma pandemia que podia, ao mesmo tempo, ser controlada. Essa é uma grande carta que nós temos embaixo da manga. A gente pode controlar. O grande problema são os clusters, ou seja, são os aglomerados de pessoas doentes. Então, eles colocam aqui, né? Se os países detectam, testam, tratam, isolam, rastreiam e mobilizam sua população na resposta, ou aqueles com um punhado de casos podem impedir que esses casos se tornem os clusters. Então, primeiro, antes de virar um aglomerado de casos, ou uma cidade inteira ficar doente, a gente tem que fazer isso que ele falou: detectar, testar, tratar, isolar, para evitar a transmissão comunitária. Qual que é o problema desse cluster? É a transmissão comunitária. Então, sou eu que fico doente não porque eu tive contato com uma pessoa que veio da China ou que veio de um lugar confirmado. Não, eu fiquei doente porque eu tive contato com um brasileiro que pegou aqui. Esse é o problema, pegar o coronavírus aqui no Brasil, certo? E é isso que, no primeiro momento, a gente tem que lutar para não acontecer. Passamos essa fase no Brasil. O Brasil, a gente já está com a infecção comunitária. Já tem pessoas pegando o coronavírus aqui no nosso território. Porém, a guerra ainda não está perdida. Então, mesmo os países com transmissão comunitária ou grandes grupos podem virar a maré contra esse vírus. Isso está acontecendo na China. Finalmente, o pico começou a diminuir. No lugar que se originou esse vírus, nós não tivemos nenhum novo caso hoje. Então, isso é uma grande notícia. Infelizmente, o Brasil, antes de estabilizar, antes das coisas melhorarem, a tendência é piorar. Porém, as medidas aqui foram tomadas antes de acontecer esses grandes clusters, né? Então, vários países demonstram que esse vírus pode ser suprimido e controlado. Alguns países estão lutando com falta de capacidade. Alguns países estão lutando com falta de recursos. Alguns países estão lutando com falta de resolução. Somos gratos às medidas tomadas no Irã, na Itália e na República da Coreia para retardar o vírus e controlar suas epidemias. Sabemos que essas medidas trazem uma grande carga para as sociedades e economias, assim como na China. Todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde e minimizar as disrupções econômicas e sociais e respeitar os direitos humanos. O mandato da OMS é a saúde pública, mas estamos trabalhando com muitos parceiros em todos os setores para mitigar as consequências sociais e econômicas dessa pandemia. Essa não é apenas uma crise de saúde pública, mas uma crise que afeta todos os setores. Portanto, todos os setores e indivíduos devem estar envolvidos nessa luta. Muito importante essa fala aqui, né? Todos os setores e todos os indivíduos devem ajudar nessa luta. E aí ele vai resumir as principais áreas, o que deve ser feito, a estratégia para diminuir e controlar essa pandemia. Prevenir as infecções, salvar vidas, minimizar o impacto. Então, primeiro, preparem-se e estejam prontos. Nós estamos nos preparando. As aulas
foram interrompidas. Antes de ter um aluno com coronavírus na UFMS, por exemplo, acabou as aulas aqui. A gente não esperou ficar uma condição ruim para parar, porque a gente está tendo exemplo de outros países que demoraram um pouquinho. E aí a gente está vendo o que está acontecendo com eles. Então, prepare-se. Segundo, detectem, protejam e tratem. Detectar a doença, tratar a doença, isolar, reduzam a transmissão. Isso é muito importante. Quem está doente tem que usar máscara, tem que ficar em casa, não pode sair. E aí, ele pede que os países ativem, ampliem os mecanismos e respostas de emergência. Então, o Brasil já ativou faz alguns meses, inclusive, o COE, o Centro de Operações de Emergência, que é quando você não utiliza só o Ministério da Saúde. Quando você ativa o COE, você está ali com um trabalho com o Inmetro, com a Anvisa, com vários ministérios. Por quê? Porque o Ministério da Saúde começou a perceber, isso não vai ser só um problema da saúde. Coronavírus não é um problema só do Ministério da Saúde. É um problema de vários setores, de vários ministérios do Brasil como um todo. Bom, dito isso, ele termina a palestra dizendo que muito mais, que em outras palavras, que importam muito mais e que podem resultar em ações. A prevenção, preparação, saúde pública, liderança política e, acima de tudo, pessoas. Então, para finalizar, ele coloca 4 termos aqui: prevenção, preparação, saúde pública. Saúde pública. Porque frente a uma pandemia, frente a uma situação como essa, a saúde privada não dá conta, ela não tem os recursos como a saúde pública tem. Porque a saúde pública é governo, é ministério, e no Brasil ela é fundamental, porque ela está em tudo que é lugar, né? Agora, tem convênio X, que é só ali, que é só acolá. O convênio demorou para começar a pagar o teste, para começar a fazer quarentena com os pacientes. O SUS estava muito mais adiantado nisso. E a política? E a política tem que estar junto. Nessa hora, a saúde sozinha não dá conta. Numa situação, como a gente viu, que é intersetorial, são vários setores, são vários ministérios, não tem como fugir do termo saúde pública, não tem como fugir da política. Nessa hora, não dá para falar só de saúde, nós temos que falar de políticas públicas em saúde, tá? Estamos juntos para fazer a coisa certa, com calma e proteger os cidadãos do mundo. É possível. Então, quando a gente fala de pandemia, não é para assustar, é para que as pessoas tenham noção do problema. Nós estamos com um problema, demorou um pouco para chegar no Brasil, mas chegou. Já estavam fazendo, antes tinha um certo tipo de alarde. Eu lembro que nos primeiros vídeos que eu fiz, lá em janeiro, não tinha nenhum caso no Brasil, a mídia estava desesperada, agora a gente tem casos no Brasil, agora a coisa vai pegar. E nós precisamos fazer aquilo que está no nosso alcance para proteger a todos, se cuidar, lavar as mãos, se tiver doente, fique em casa, tá? E é uma síndrome gripal, então cuidado com aglomerações, cuidado para não ficar perto de muita gente em ambiente fechado, tá? A gente vai conseguir passar por mais essa. Bom, não deixem de curtir, comentar, compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.